Capítulo 309. Um oponente perigoso. Aplausos e vivas soavam como trovões pelo estágio. Alguns dos guerreiros viajantes foram de alguma forma tocados por isso. Quando viram como Robin, que era um poderoso guerreiro, foi empurrado pelo gordo idiota rei de Tudor, eles sentiram uma tristeza. Eles sentiram como se tivessem visto seus próprios destinos. Eles tinham a força do guerreiro, mas não conseguiam o status social adequado. Para sobreviver, eles tiveram que dançar entre lâminas e entre a vida e a morte. No entanto, os nobres gordos e preguiçosos, que nem sequer conseguiam pegar uma lâmina, podiam desfrutar de tudo. Muitas pessoas suspiraram ao pensar que a vida era injusta. Mas depois de ver Robin sendo admirado por um rei poderoso como o rei de Chambord, esses guerreiros sentiram que também foram validados pelo rei de Chambord. Mesmo as pessoas mais baixas tinham alguma dignidade que estavam dispostas a usar suas vidas para proteger. Neste momento, a dignidade em seus corações eram indiretamente honradas pelo rei de Chambord. O rei de Chambord não era apenas um rei normal. Ele era um rei superpoderoso que tinha um futuro ilimitado. Apenas ser validado por um homem assim faria com que os guerreiros de base de baixo nível que tinham que servir nobres idiotas para sobreviver se sentissem tocados. Aryang, vá arrumar seus pertences. Depois, traga seu pai para o meu acampamento para me ver. Fei deu um tapinha no ombro de Robin antes dele se virar para o rei de Tudor, que estava realmente envergonhado e não sabia o que fazer. Você é agora um dos meus generais. Deixe-me saber se alguém se atreve a mexer com você. Fei disse isso para Robin, mas todos sabiam que ele estava dizendo isso para o rei de Tudor. Sim, parabéns, senhor Robin. Espere, não. O general Robin está agora sob o rei de Chambord. Vou preparar as carruagens para que você possa chegar ao acampamento de Chambord com mais facilidade. Embora o rei de Tudor não fosse um bom rei, ele sabia o que precisava fazer em uma situação como essa. Ele entendeu a ameaça na palavra de Fei, então ele rapidamente garantiu que a viagem de Robin fosse mais suave. O idiota era agora General Robin em sua mente, e seu tom era muito sincero. Todos sabiam que o guerreiro com a energia guerreira elementar do vento se tornaria alguém importante. Muitas pessoas olhavam para Robin com expressões invejosas e ciumentas. O rei de Chambord era conhecido por proteger as deficiências e os erros de seus homens. De agora em diante, até mesmo os reis dos reinos afiliados de nível 1 e os nobres normais tinham que se dirigir a Robin chamando-o de General Robin. Era como ganhar na loteria. Obrigado, Sua Majestade. Juro lealdade a Sua Majestade pelo resto da minha vida. Robin não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Como se ele estivesse sonhando, a deusa da fortuna estendeu a mão para ele quando ele pensou que estava prestes a morrer. Robin estava prestes a se ajoelhar novamente no chão quando disse isso. Fei riu quando ele acenou com a mão. Uma força invisível segurou Robin antes de se ajoelhar. Então, Fei segurou Izagi e desapareceu. Da perspectiva de Robin, ele sentiu uma força indefensável ao redor dos joelhos, e ele estava apoiado como se um adulto estivesse sustentando uma criança. Ele sentiu o poder do rei de Chambord novamente. Quando ele olhou para cima, viu o rei de Chambord se afastando da plataforma com outros guerreiros de Chambord. Robin sentiu que ainda estava em sonho ao ouvir os aplausos e vivas. General Robin. Você vai voltar para arrumar seus pertences? Eu já enviei alguém para notificar seu pai. Tenho certeza que ele ficaria feliz por você. Uma voz lisonjeira soou. Robin se virou e viu o gordo rei de Tudor caminhando com cuidado para ele. Depois de ver a expressão lisonjeira no rosto do rei agora e pensar na expressão arrogante e zombeteira no rosto deste rei há pouco, Robin deixou a plataforma sem dizer uma palavra de volta. Izagi ficou gravemente ferido. Embora as feridas tenham sido quase todas recuperadas sob o efeito da poção de saúde, ele foi exaurido de energia espiritual e poder mental daquela batalha. Ele perdera a consciência por enquanto, e o dano que estava causando era mais grave que os ferimentos em seu corpo.
Após a inspeção inicial e os tratamentos, Sesh e Oleg levaram Izagi de volta à sua tenda para descansar. Os 4 órfãos do portão Hot Spring também seguiram Izagi de volta à tenda ansiosamente. Fora de todos daquela família apertada no portão Hot Spring, apenas os 5 sobreviveram. Eles só podiam confiar um no outro para se aquecer, e precisavam um do outro para se vingar de seus entes queridos. Fei e outros ficaram nos estágios para outras partidas. Todos que Mat-Razi afirmou ser um poderoso candidato para o título de guerreiro número 1 no livro, chamaram a atenção de Fei. Fei não estava preocupada com os futuros jogos. Em vez disso, o incidente de Robin deu-lhe uma ideia. Ele percebeu que este era um ótimo lugar para descobrir e recrutar talentos. Chambord era um reino pequeno demais e era difícil encontrar muitos talentos. Os únicos talentosos guerreiros que Chambord tinha foram todos criados por Fei usando seu dedo de ouro. Se alguém quisesse sobreviver neste continente governado pela lei da selva, ele ou ela precisava de força e influência individual. Pessoas talentosas eram necessárias para expandir a influência de um reino. No último tempo, guerreiros de Chambord, como Sesh e Lampart, receberam convites e cartas de recrutamento de todos os tipos de superpotências. Isso fez com que Fei entendesse que essa competição era uma ótima oportunidade para roubar talentos de outras pessoas. Logo, as notícias sobre a primeira perda de Chambord percorreram toda a área do acampamento. Todas as famílias nobres e superpoderes também ouviram as notícias. Embora tenha sido apenas uma pequena perda, foi realmente significativo. Em todas as histórias contadas pelos poetas viajantes, o rei de Chambord e seus guerreiros foram pintados em lendas invencíveis. Mas depois que o assassino mortal da sombra perdeu a partida hoje, as lendas invencíveis de Chambord foram quebradas um pouco. As pessoas começaram a especular sobre o futuro da Chambord. Os rumores eram poderosos. Tudo parecia ter sido revirado. Você ouviu isso? Chambord perdeu uma briga. Você também ouviu falar sobre isso? Sim, afinal de contas, o reino afiliado de nível 6 não tem muita acumulação. Talvez essa perda seja o prólogo da queda de Chambord. É normal eles perderem. A chamada lenda foi criada por homens. Apenas o rei de Chambord era um mestre guerreiro, e os demais guerreiros eram exagerados. Criador de desespero. Dedo destrutivo. Besteira. Você sabia? As lendas de Chambord são falsas. Ouvi dizer que o rei de Chambord iria ameaçar os adversários de seus guerreiros e forçá-los a se renderem aos seus guerreiros. Muitas pessoas estavam falando sobre isso. Quando Fei e seus homens andavam ao redor deles, o povo fechava a boca e parava de falar. Mas quando Fei e seus homens se afastavam, eles começavam a falar e apontavam para os Shadurdianos. Pierce e Drogba eram extremamente loucos, mas não podiam fazer nada contra os espectadores. A expressão de Fei estava realmente calma. Embora a perda de Izagi tenha tido algum efeito negativo, ela não foi negativa neste nível. Se Fei estivesse certo, havia uma força ou várias forças por trás de todos esses rumores. O rei não queria perder tempo em investigá-los. Ele tinha certeza de que eles eram das mesmas forças que tentaram enquadrar Chambord usando os tesouros da Blood Edge. Fei assistiu à maioria dos jogos. O Erkika norte do reino de Gudong eram muito fortes. Suas armas eram porretes de madeira e suas técnicas não eram delicadas. No entanto, devido à sua força física impressionante, seus ataques eram extremamente poderosos. Fei até suspeitou que eles eram bárbaros de nível 50 do Diablo Vorut. Os dois derrotaram seus oponentes usando força pura. Lâminas duplas sangrentas ainda era alguém implacável. Após cada batalha, um novo esqueleto apareceria no palco. Sua técnica de lâminas rápidas deixou seus oponentes aterrorizados. Qualquer um que assistisse seus jogos, todos tinham pesadelos. Ouviu-se que mais de uma dúzia de pessoas morreram porque ficaram aterrorizadas com o que viram.
Este homem era o mais cruel da competição, e muitas pessoas tentaram desqualificá-lo, relatando-o. No entanto, ele estava agindo dentro das regras da competição, e a justiça precisava ser mantida. Muitas pessoas esperavam que este homem encontrasse guerreiros mais poderosos como o Punho do Céu Encoberto, Onisvord, e Deusa do Arco e Flecha para que ele perdesse. Fei não assistiu a todas as batalhas, mas ele sabia sobre os resultados depois de ouvir as conversas entre a multidão. Pessoas como Onisvord, Espada Perversa Blindada de Prata e Princesa Sing ganharam suas partidas. Com o passar do tempo, a maioria das batalhas da primeira rodada foi completada. Olha, Deusa do Arco e Flecha Helena da Chambord vai estar em A. Aquela beldade que venceu os 3 jogos anteriores usando apenas 3 flechas. Ela é um mestre de Chambord. Assassino Mortal da Sombra já perdeu. Eu acho que Deusa do Arco e Flecha está em perigo. Besteira. Deusa do Arco e Flecha é apenas um personagem pintado pelo rei de Chambord. Tenho certeza de que essa mulher perderá com certeza. Seu oponente é um dos 2 ocultos que são menos poderosos que Onisvord. Ele é o louco oculto Bover. Bover. Ela com certeza está em perigo. As pessoas começaram a murmurar umas para as outras. A última batalha de Chambord nos jogos da primeira rodada estava prestes a acontecer no estágio N1 de teste de espadas. Beleza sempre atraiu atenção. Embora muitas pessoas já tenham adivinhado o resultado desta batalha, todos eles queriam ver a beleza da Deusa do Arco e Flecha.